E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos desafios de programação. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão de número 338, Counting Bits, ou contando bits. Essa questão, ela vai nos ser dado um número inteiro, n, e a gente tem que retornar um array de resposta de tamanho n mais 1, de modo que para cada i, dentro desse intervalo de 0 a n, esse array de resposta i é o número de uns na forma binária de i. Vamos tentar entender aqui com os exemplos. Por exemplo, n igual a 2. A saída vai ser 0, 1 e 1. Por quê? Porque o 0, a gente vai percorrer, né, de 0 até n e vai contar a quantidade de números uns que existe na representação binária desse número i. O 0 em binário é tudo 0, então ele tem 0 números uns. O 1 em binário é o 1, então ele tem apenas um número 1. O 2 em binário é 10. Então ele tem apenas um número 1 também. Vamos aqui para o segundo exemplo, né? Para ficar mais claro. Ó. N é 5. Então a gente vai ter aqui n mais 1 números, né? De 0. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. De 0 até 5. E aí a gente vai ver quantos números uns tem na representação binária de cada um desses números. O 0 em binário é o próprio 0, o 1 em binário é 1, então a resposta é 1. O 2 em binário é 10, então a resposta também é 1. O 3 em binário é 11, então a resposta é 2. Tem dois números uns aqui na representação binária do número 3. O 4 em binário é 100, então vai ter só 1. E o 5 em binário é 101. E a gente vai ter dois números uns. Certo? É isso. Tem um follow-up aqui que ele pergunta se a gente consegue fazer a solução em tempo linear. Tá? O outro é relacionado com C++, a gente vai fazer em Python, então vou começar transportando os exemplos aqui. No primeiro caso, a gente tem n igual a 2 e a saída é 0, 1 e 1. Para o segundo caso, a gente tem n igual a 5. A saída é 0, 1, 1, 2, 1, 2. Ó, daqui a gente já percebe que tem como fazer algo de programação dinâmica aqui, né? Porque a quantidade de uns na representação binária de cada número, ela não vai variar. Percebe que aqui, ó, o 0, 1 e 1 da resposta desse segundo caso, ele aparece aqui no primeiro caso. Então, a gente pode aproveitar isso de alguma forma. Eu imaginaria, eu pediria uma clarificação aqui também, para saber se eu posso só usar funções built-in do Python. Tipo, pegar o número, converter ele para binário e depois contar a quantidade de uns que existe usando um algoritmo de sum, de soma. Mas provavelmente não é isso que a pessoa quer, né? Que a questão quer. Ela quer que a gente use a manipulação lá de binários mesmo. Deixa eu pensar. O 0 em binário é o próprio 0. Vamos botar aqui umas 4, 6 casas aqui para representar o número binário. Então, o 0
ele tem essa representação em binário. O 1, ele tem essa representação em binário. O 2, ele tem essa representação em binário. Vamos seguir em frente aqui e colocar mais algumas conversões. O 3 é o 11, 4 é aqui. Eu não vou explicar números binários aqui agora, né? Mas, quer dizer, já explicando um pouquinho, os números binários a gente usa 2 números para representar tudo no universo computacional. Então, meio que isso até tipo, faz parte do funcionamento base dos computadores. O computador, numa essência, ele é energia, né, rodando ali, e a gente pode ter energia ligada ou desligada. Daí os números binários, porque eles são usados aí nos computadores. Então, no mundo binário, a gente só tem o 0 e o 1 para representar os números. E aqui, cada número desse aqui em representação inteira, que a gente chama, ela está, na verdade, em base 10. Vai complicar muito, eu não vou explicar mais isso, só tipo, entenda a base que os binários a gente usa dois números para representar as informações, o 0 e o 1. Então, se vocês notarem aqui, por exemplo, ó, como eu tenho só 2 números, é até similar com os decimais quando eu acrescento uma casa a mais. Por exemplo, se eu quero ir do 0 para o 1, eu adiciono 1 lá no meu número binário. Estava 000, eu adicionei 1 aqui. Eu quero ir do 1 para o 2, então eu adiciono 1 aqui. Só que eu adicionar 1 aqui, ele vai o quê? Ele iria para o 2, né? O 2 não existe, a gente só tem o 0 e o 1. Então o que acontece? A gente soma 1 na próxima casa. É similar aos números decimais. Então, o 2 é equivalente a esse número aqui em binário. Que é como se a gente pegasse, tentasse adicionar 1 aqui. 1 mais 1 dá 2. Passou, vai 1 para a próxima casa e a gente zera aqui. Aí o 3, a gente adiciona 1. Então, por isso que fica aqui como se fosse um 11. O 4, adicionei 1 aqui. Zerou, foi 1 para a próxima casa. Adicionei 1 aqui. Zerou, foi 1 para a próxima casa. Está aqui o 1 do 4. E assim vai. Então, vou seguir aqui. Fazer a do 5. Adicionei 1 aqui. Certo? Então, tá aí uma pequena introdução de números binários. Ó, o 6 vai ser o quê? Aqui, adicionei 1 aqui, ele vai zerar, vai somar 1 para cá, então 6 vai ser 110. Certo? Beleza. Voltando para o problema, né? Depois dessa explicação. O que dá para fazer aqui é o seguinte. Existem operações que a gente chama de bitwise operations, né? Que é operações em bits. Que é tipo, tu pode mover essa cadeia de bits, isso daqui são bits, números binários, a base é bit. A gente pode mover essa cadeia de bits para a esquerda ou para a direita. E aí, por exemplo, se eu pego essa cadeia de bits aqui do número 1 e eu movo ela para a minha esquerda, eu teria... É como se eu chegasse todos os elementos para a esquerda. Então, eu teria, tipo, esse 1 viria para cá e o resto dos zeros continuaria 0. E aí eu tenho qual número? Agora, o número 2. É o equivalente a eu
dobrar o número. Se eu fizer isso para a direita, eu vou pegar o exemplo agora aqui do 6. Eu vou mover a cadeia de bits do 6 para a direita. E aí eu vou ter o quê? Esse 1 vai para lá, esse 1 vai para lá. Esse 1 aqui vem para o final. Esse outro 1 aqui vem para cá. Aí o 0 vem para cá. E aí fica tudo 0 depois. Qual é esse número aqui? É o 3. Percebam que é o equivalente a dividir por 2. Eu acho que com esse tipo de entendimento, a gente pode derivar um algoritmo para contar a quantidade de bits usando os que eu já calculei anteriormente. Se eu mover aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou contando aqui de 0, 1, 2, 3, 4, né? Eu vou iterar ali meus N elementos. Quantos números 1s eu vou ter no 2? Sabendo que eu posso usar esse truque de mover os bits para a direita e sabendo que ele vai ser o equivalente ao meu número anterior. Tipo, ao meu número da metade dele. Se eu movo esse cara aqui para a direita, do 2, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter esse cara aqui, que é o 1. Esse cara aqui, eu já computei ele anteriormente. Eu sei que a quantidade de 1s nele é 1. Então, eu posso dizer que o 2 é a quantidade de números 1s que existe nessa operação de bitwise dele, mais a máscara desse número aqui. Se esse número for 1, eu conto mais 1. Se ele for 0, eu não conto nada. Não sei se deu para entender isso. Mas vamos fazer aqui para o 3. Ó. Se eu pego o 3 e eu jogo todos os elementos dele para a direita, todos os bits dele para a direita, eu vou ter o equivalente a quem? É como se eu pegasse todos esses caras aqui e jogasse para a direita. Então, eu vou comer esse 1 aqui que está aqui. Ó, como se eu fizesse isso daqui, ó. Pá, joguei para a direita. Esse cara aqui, quem é? É o 1 também. Então, eu posso dizer que o 3 é esse cara aqui, a quantidade de 1s que existe nesse cara, que é isso daqui, ó, como se fosse essa área aqui que eu estou selecionando, mais a máscara desse último cara aqui. Se esse cara for 1 ou for 0, se ele for 1 eu conto 1, se ele for 0 eu não conto nenhum. Então a resposta para o 3 seria a quantidade de 1s que tem na representação do número 1, mais a máscara desse cara aqui. Se esse cara for 1, eu conto 1, se ele for 0, eu não conto nada. Que aqui daria, qual é a quantidade de elementos 1s que a gente tem no 1? É 1, mais a máscara desse último cara aqui, que é 1. Então, a resposta para o 3 seria 2. Vamos subir os números, porque tipo, tá ficando tudo muito 1, quantidade de 1 que tem no número 1 tá confuso. Vamos pegar esse número aqui, o número 4. Ó, entendam, movi os bits para a direita. Ó, se eu mover o número 4 para a direita, eu vou ter esse cara aqui, ó, porque é como se eu pegasse esse daqui e sobrescrevesse lá aquele último elemento.
Então, o 4 movido para a direita é esse cara aqui. Quem é esse cara? É o 2. Quantos elementos uns eu tenho no 2? No binário do 2. Eu tenho só um número 1. Então, a resposta do 2 é 1. E qual é a resposta do 4? A resposta do 4 é a resposta do 2, que está bem aqui, ó, é a mesma coisa, mais essa máscara desse último elemento. Então, a resposta do 4 vai ser 1 mais 0, que vai dar 1. E assim sucessivamente eu vou fazendo até eu completar meu algoritmo. Certo? Vamos ver, vamos só completar aqui, porque aí a gente cobra esse segundo caso aqui também. O 5, se eu jogar ele para a direita, eu vou ter esse número aqui. Esse número aqui é o 2. O 2 tem apenas um número 1 na sua representação binária. Qual é a resposta do 5? É a resposta do 2, que é esse daqui, mais a máscara desse último elemento. Então, é 1 mais 1, que vai dar 2. Então, a resposta do 5 é 2. E a resposta do 6 vai ser a resposta do 3. Quantos números uns tem o número 3? A gente já calculou isso aqui antes, por isso que é programação dinâmica, né? A gente está reaproveitando aqui os resultados anteriores. O 3 tem 2 números uns. E o 6 vai ser o resultado do 3 mais a máscara desse último bit, que vai ser, o resultado do 3 é 2, mais 0 dá 2. Então, vou apagar esses intermediários aqui só para a gente ver se está tudo certo. Opa, o 2 é 1. O 0 é tudo 0, então tem 0 números uns. Então aqui tem só 1, tá certo? Aqui também tem só 1, tá certo? Aqui tem 2, tá certo? Aqui tem só 1, tá certo? Aqui tem 2, tá certo? E aqui tem 2 também, tá certo? Vamos ver se as respostas aqui... 0, 1, 1, 2, 1, 2, tá certo. Então é isso, pessoal. Acho que essa solução funciona. A gente vai reaproveitar aqui o complemento, né? o mover do bit e fazer a máscara do último bit para poder contar. Então vamos programar aqui nossa solução. Ele quer como resposta um vetor, né? Answer. Eu vou começar ele com todas as posições zeradas, né? De até n mais 1. Então, todos os elementos de answer começam com 0. Então, é como se eu estivesse começando aqui com as minhas respostas tudo zerado aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aí eu vou percorrer de 1 até n mais 1, não preciso contar o do 0, né? O 0 já vai começar com 0, eu vou começar daqui para poder fazer minha programação dinâmica. Aí o que eu vou fazer? A minha resposta na posição i vai ser igual a minha resposta na posição i com o shift, né, o bit para a direita,
No caso aqui, por exemplo, o 1, a gente vai fazer o shift dele para a direita. Então, a gente vai procurar lá quem é o meu answer e uma posição para a direita, né? Que aqui vai ser o equivalente a pegar o meu 0. Então, o 0 tem 0 elementos, e eu já computei o 0, beleza. Mais essa máscara aqui do último elemento. Como é que eu faço essa máscara do último elemento? Eu vou fazer um AND lógico. Que é isso daqui. Vou explicar já já. E 1. Não entendi nada. Vamos já entender. E aqui no final eu retorno o meu answer. Eu acho que é isso. Ó, vou explicar essa máscara aqui. Se eu sei que o meu 1 em binário é esse cara aqui, esse cara sempre vai ter só o 1 lá no final. Então, é como se eu estivesse verificando se o último número de cada número que eu estou percorrendo fosse 1. E se for 1, eu somo 1. Se não, eu somo 0. Ó, vou pegar a máscara aqui do 1, do 6, vamos supor que a gente esteja lá no 6. O 6 em binário é 0, 0, 0, 1, 1, 0. E o 1 em binário é isso daqui, ó. Quando eu faço uma operação de AND, lógico, ele vai comparar bit a bit. Então, 0 com 0 dá 0. Vou botar aqui como se fosse uma continha. 0 com 0 dá 0. 0 com 0 dá 0. 1 e 0 dá 0. 1 e 0 dá 0. 0 e 1 dá 0. Então, essa minha máscara aqui para o número 6, ela retorna 0. Então, é como se eu não somasse nada no último número. E, de fato, ó, o último número é 0, eu não preciso somar nada. Quando é que essa máscara aqui retornaria 1? Quando o meu número aqui terminasse com 1. Então, quando ele se fosse aqui o 111, né, como se fosse, que é o número 7, só para exemplificar. Quando eu fizesse essa máscara do 7 com o 1, eu pegaria só esse último bit aqui, ó, é o único que vai casar. Então, eu teria o 1 aqui no final. Então é isso, eu estou sempre pegando o elemento, usando esse truquezinho do shift binário e verificando se o último bit é 1, para eu poder incrementar a quantidade de números 1s que eu tenho no meu número, em representação binária. A complexidade do algoritmo. Espaço é O de N mais 1, né, que é aqui meu vetor. E de execução também é O de N mais 1, porque eu estou iterando só uma vez nesses elementos. Eu acho que é isso. Eu vou rodar aqui. Legal, não estou logado, então vou precisar logar para poder submeter. E para rodar também. Vou logar aqui. Vou ter que ocultar essa informação aqui no vídeo. Não precisou, maravilha. Então tá aqui minha resposta, vamos rodar.
aceito. Passou para os dois casos, vamos submeter. E questão aceita. É um pouquinho complicado, mas se você tem dúvidas, dá para a gente estudar um pouquinho de números binários para poder entender essa movimentação de bits, né? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que o código esteja com vocês. Um abraço.